Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos ver como se calcula a área de uma superfície escrita em forma paramétrica. Na verdade, nós teremos uma generalização daquela questão da área de superfície para integral dupla, que nós vimos na aula número 4. Eu vou dividir aqui em duas partes. Em uma a gente vai ver com exemplos de como se parametrizam superfícies, e na outra nós vamos mostrar, né, como é que se calcula a área dessas superfícies. Bom, qualquer superfície que nós temos, nós podemos escrever uma superfície a partir de uma função vetorial R de U e V, onde U e V são chamados de parâmetros. Então você pode escrever uma curva, né, ou uma superfície com um vetor x, y e z, onde x, y e z estão em função de u e v. Uma maneira particular de fazer isso é usar as variáveis x e y como variáveis no lugar de u e v, e o z igual a f de x, y, né, que é uma, digamos assim, uma particularização desse modelo, né? Então vamos ver alguns exemplos, né? Primeiro vamos tentar entender essa curva aí. R de U e V é 2 cosseno de U I mais VJ mais 2 seno de UK. Primeiramente, nós temos uma curva em que x é 2 cosseno de U, y é V e z é 2 seno de U. E aí a gente vai tentar representar essa curva como em função de x, y e z relacionados entre si, porque a gente já tem um entendimento desse tipo de superfície, né? E aí nós vemos que x e z tem a ver com u. Então nós podemos dizer que x ao quadrado mais z ao quadrado vai dar 4 cosseno ao quadrado de u mais 4 seno ao quadrado de u. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então isso aqui vai dar igual a 4. Né? Então o que nós temos aqui? Nós temos uma curva em que uma variável, o y é uma das variáveis, e x e z se relacionam através de um círculo de raio 2. Logo, nós podemos dizer que trata-se de um cilindro de raio 2 ao longo do eixo y. Independente de y, x e z se relacionam por um círculo de raio 2. Então, nós escrevemos a curva em x, y e z, para entendê-la. Né? Um segundo exemplo, né? Determinar a função vetorial do plano que passa por R0 e contém os vetores A e B. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é uma releitura da equação do plano, né? Porque o plano é o quê? Um ponto que está coplanar com dois vetores concorrentes dados, né? Então, você tem os vetores A e B e um determinado ponto P. Né? Esse ponto P vai gerar um vetor P, P0, que vai ser uma combinação linear de A e B. Né? Então, posso dizer que o vetor R, que é o vetor que vai de P0 a P, ele é igual a um vetor que parte na origem e chega em P0, mais um vetor que vai de P0 até o ponto P. Né? O vetor que vai até o ponto P0 é o vetor R0, e esse vetor P0P, ele é uma combinação linear de A e B. É U vezes A mais V vezes B. E aí nós podemos reescrever, né, que o R de x, y e z é um R0, que é um x0, y0, z0, que são as coordenadas desse ponto, mais um U que multiplica um determinado vetor, mais um V que multiplica outro determinado vetor. No caso, os vetores A e B dados. Parametriza a equação da esfera. Então, como é que a gente vai fazer a equação da esfera nesse caso? A maneira melhor de se representar uma esfera é usando coordenadas esféricas. Então, nós vamos adotar coordenadas esféricas, só que quando nós adotamos coordenadas esféricas para resolver a integral, nós, na verdade, estamos calculando um volume dentro da esfera. Então, o raio vai variar de 0 até um valor A. No caso, eu quero parametrizar a esfera, não a parte interna dela. Então, nesse caso, o ρ vai ser fixo, igual a A. E o que vai variar é o θ e o φ
que vai estar nesses cossenos e senos que tem no x, no y e no z. Então você vai ter o a, x igual a cosseno de θ seno de φ, y a seno de θ seno de φ e z a cosseno de φ. E aí nós temos a equação parametrizada, a cosseno de θ seno de φ vezes o vetor i, a seno de θ seno de φ vetor j, a cosseno de φ vetor k. Mais um exemplo, vamos parametrizar agora um cilindro, né? O que acontece aqui? Nós podemos adotar coordenadas cilíndricas, né? Lembrando que eu quero parametrizar o cilindro, não calcular o volume do cilindro. Então, se eu vou parametrizar o cilindro é só a casca. E nesse caso, em toda a casca nós temos raio igual a 2, né? E aí nós vamos ter que x é r cosseno de θ, no caso 2 cosseno de θ, y é 2 seno de θ e z é o próprio z. E aí nós podemos dizer que r de θ e z, porque aqui nós vamos estar dependendo das variáveis θ, que é o ângulo, e z, é 2 cosseno de θ i mais 2 seno de θ j. E z independente, no caso z vai estar de 0 a 1. Agora vamos parametrizar esse elipsoide. 9x² mais 4y² mais z² igual a 36. Vamos deixar ele em forma de elipsoide, né, canônico, né? Vamos dividir a equação por 36. 9 por 36 vai ficar 1/4. 4 por 36 vai ficar 1/9. 1 sobre 36 e 36 por 36 dá 1. E aí nós vamos fazer uma modificação das coordenadas esféricas, né? Em que o ρ vale 1, né? Porque eu quero só a casca da esfera, ou a casca da elipsoide, né? Então eu vou chamar esse x² sobre 4 de ρ cosseno θ seno φ, esse y² sobre 9 de seno ρ seno θ seno φ ao quadrado, obviamente, e o z² sobre 36 de cosseno φ. E aí nós temos adotado x, y e z constantes que multiplicam os termos da coordenada esférica, e essas constantes acontecem de forma que quando eu substituir aqui eu vou ficar com ρ igual a 1, que esse é o objetivo. E aí nós vamos ter, no caso, a curva, né? Vai ser um r de θ e φ, 2 cosseno de θ seno de φ i, 3 seno de θ seno de φ j e 6 cosseno de φ k. Obviamente, lembrando, né, que quando você adota coordenadas esféricas, o θ vai estar variando de 0 a 2π e o φ vai estar variando de 0 a π. Como um outro exemplo, nós vamos agora ver como é que ficaria uma superfície de revolução, né? O que era a superfície de revolução? Vocês viram lá no cálculo 2, você tem o y igual a um f de x aqui, eixo x e eixo y, e essa curva, juntamente com a área definida entre o eixo x, ela é rotacionada em torno do eixo x, né? E aí você gera uma figura. Então, nós podemos dizer, no caso aqui, que x é o próprio x, o y vai ser um y cosseno de θ, né? E o z vai ser um z seno de θ, onde θ é esse ângulo que ele está fazendo a rotação aqui, né? Vamos fazer um exemplo, determinar as equações paramétricas da rotação da curva cosseno de x em torno do eixo x. Então, nós vamos adotar aqui essas coordenadas, né? O x vai ser o próprio x, o y é cosseno de x, no caso f de x, cosseno de x, cosseno de θ. O z é seno de x, cosseno de x, seno de θ, f de x, seno de θ, né? E aí nós temos a curva que vai ser um xi, cosseno x, cosseno θj e cosseno x, seno θk. Com o x variando de 0 a π, como foi definido aqui no problema, e o θ, obviamente, variando de 0 a 2π, que nós vamos fazer uma rotação em torno do eixo completa. Bom, agora nós vamos falar a respeito dos planos tangentes, né? Como é que a gente determina um plano tangente a uma dada superfície escrita em coordenadas paramétricas, né? Então, suponha que você tem uma curva R de U e V
em que x, y e z dependem de u e v, né? Se nós mantivermos o u fixo, vamos ter um perfil da curva C1 que tem na derivada parcial a inclinação da curva em cada ponto. Então, se nós fizermos um corte ao longo de u, né, ao longo de um determinado valor de u, nós vamos ter uma curva cuja inclinação em cada ponto será a derivada da função naquele ponto. E no caso, a derivada em relação à variável que sobrou, que é a variável v, que em relação a u, nós estamos fixos, né? Da mesma maneira, né? Se nós mantivermos o v igual a v0 fixo, você vai ter uma curva com a variável u, cuja derivada vai dar inclinação em cada ponto, né? E aí nós vamos chamar isso aqui de RU e de RV. Como RU e RV são vetores que tangenciam a superfície no ponto U e V0, podemos afirmar então que o vetor R produto vetorial RU produto vetorial com RV é um vetor normal ao plano tangente, né? Então está aí a maneira que nós vamos usar. Para determinar um plano, eu preciso de um vetor normal. E se nós pegarmos dois vetores do plano tangente, que tangenciam, um na direção U e outro na direção V, fazendo produto vetorial, nós vamos ter um vetor normal à superfície. Então, tem aí uma maneira bem fácil, né? Vamos determinar aí o plano tangente a essa superfície no ponto 1, 4 e 2. 1, 4 e 2 em x, y e z significa que v ao quadrado é igual a 1, então v é mais ou menos 1, né? U ao quadrado igual a 4, então U é igual a mais ou menos 2, e o V igual a K, então o V tem que ser, U tem que ser 1 e o V tem que ser 2. Perdão, U tem que ser 2 e o V tem que ser 1. Vamos calcular as derivadas parciais, né? Quem vai ser a derivada de R em relação a U? Eu vou pegar esses termos aqui e derivar em relação a U. A derivada de V ao quadrado em relação a U é 0. A derivada de U ao quadrado em relação a U é 2U. E a derivada de UV em relação a U é V. Fazendo a mesma coisa para calcular RV. A derivada de V ao quadrado é 2V. A derivada de U ao quadrado é 0 em relação a V. E a derivada de UV é U. Vamos fazer o produto escalar, o produto vetorial para encontrar o vetor normal. Porque aqui eu tenho dois vetores que tangenciam a superfície, né? Então eu tenho aqui I, J e K, o vetor RU, o vetor RV. Fazendo as continhas, né? Ó, eu vou ter 2U ao quadrado V, voltando, dá 0. Aqui V vezes 2V, 2V ao quadrado, voltando dá 0. E com K eu tenho 0 e 4UV negativo, né? E aí nós temos então um vetor, no caso, no ponto 2 e 1, ou em no ponto 2 e 1, U igual a 2 e V igual a 1. N vai dar 8, 2 e menos 8. E no caso, o ponto é 1, 4, 2. E aí nós vamos colocar na equação do plano, né? Aqui é a forma genérica do plano, onde esses termos aqui é o vetor A, B e C, é o vetor normal, que no caso é 8, 2 e menos 2. E aqui eu tenho x menos x0, y menos y0 e z menos z0. No caso é 1, 4 e 2. E aí, fazendo as continhas, nós temos, e simplificando, nós temos 4x mais y menos 4z igual a 16. Então, veja que, seguindo esse raciocínio, não foi necessário a gente pegar essa curva aqui e reescrever em forma de xy para poder achar o plano tangente da maneira como a gente aprendeu lá no cálculo 2. A gente pode determinar o plano tangente partindo da própria equação paramétrica. Então, essa foi a ideia geral de parametrização de curvas, né? Veja que não tem uma receita pronta
para parametrizar curvas, a gente tem que tentar entender o jeito dela para tentar seguir um raciocínio. E aqui é a maneira de calcular plano tangente, que vai ser fundamental quando a gente for calcular a questão da área de superfície. Então, vamos para a próxima aula, que é a aula 14b, em que nós vamos ver, de uma maneira geral, como se faz a área da superfície. Até logo!